Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma possível crise no Palmeiras. Torcida vaiou o treinador Abel Ferreira, a Leila deu entrevista hoje, nós vamos ver aí um pouquinho de que falou o Abel Ferreira, de quem é essa responsabilidade pela derrota, e ali ele distribui algumas situações, vamos ver já a preparação do Abel falando do jogo contra o Flamengo, né? O que ele acha que precisa para ser um jogo ok. Vamos ver aí o pedido da Mancha Verde, né? Fez uma nota aí no Instagram, vou trazer na íntegra para vocês. Vou ler aqui e nós vamos debater sobre esse assunto aí. Eu gostaria que você, se não conhece o canal ainda, né? Deixe já aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para sempre receber as nossas informações. Então, vamos sem delonga, começando pela nota da Mancha Verde hoje em relação ao técnico Abel Ferreira. A Mancha Verde não quer mais o treinador lá. Veja a nota aí o que fala a nota. Ó, ela diz assim: a lenda da Fata Morgana fala sobre miragens. Você olha de longe, parece grandioso, parece real, mas quando chega perto, não existe nada. Esse é o Palmeiras dos últimos 3 anos. Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas históricas, mas quando chega a hora da verdade, sobra vice, eliminação e, no máximo, um paulista para tentar maquiar a realidade. Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor, sempre lembrado. Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo. O Palmeiras não joga bola há muito tempo. A diferença é que antes os resultados escondiam a bagunça. Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses. Chutão para frente, cruzamento sem sentido, jogadores fora de posição, time desorganizado, sem padrão tático, sem criatividade e sem reação. A nota segue, né? Tudo isso cai diretamente na conta do treinador. O Abel de hoje virou um técnico arrogante, desequilibrado e perdido. Expulsões infantis prejudicando o próprio time, coletivas agressivas, respostas debochadas e uma mania insuportável de procurar desculpas para tudo. Reclama da arbitragem, reclama do calendário, reclama do gramado, reclama da imprensa, mas assume raramente a responsabilidade pelo futebol ridículo que o Palmeiras apresenta. O time é mal treinado, sem intensidade, sem jogada, sem alma e sem liderança. Um elenco caro, milionário e joga um futebol pequeno. Leila Pereira, o Palmeiras não pode viver só do marketing e entrevistas. Nos seus 2 mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso. Palmeiras virou um clube que fala muito e joga pouco. Anderson Barros emagreceu depois do Mundial, mas a incompetência continua pesada. Foi ele que montou esse elenco desequilibrado e sem peças de reposição. Um time sem laterais confiáveis, sem um meia criativo e com um banco fraco para um clube do tamanho do Palmeiras. Temporada longa exige planejamento, exige contratação e exige competência. Jogador vai machucar, isso faz parte do futebol. Quem tem dinheiro precisa se preparar para isso. O que acontece aí nesse parágrafo do meio? Falou ali das coletivas do Abel, de como ele vem se comportando, tudo isso. E aí eu peguei a coletiva de ontem à noite para trazer alguns trechinhos para vocês, que ele fala justamente, né, sobre quem é a responsabilidade do resultado de ontem. Mas, ao mesmo tempo, ele distribui essas responsabilidades. Vamos ver um trechinho aqui para a gente entender direitinho e depois nós vamos falar sobre aquela questão do parágrafo que ele diz que atribui responsabilidade a calendário, a gramado, a arbitragem, porque se você pegar a entrevista dele, você vai encontrar justamente isso ontem, tá? Então vamos lá. Não, como te disse, a minha opinião, a responsabilidade máxima é sempre do treinador.
mas como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades. Portanto, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa, e como muitas outras equipas no Brasileirão está a sofrer daquilo que é o calendário e as viagens que tem. Não é só isso, mas é também isso, e das lesões que temos, não é só, mas é também. Então, nós vimos aí ele falando, né? Calendário, aquelas coisas todas, mas ele assumiu a responsabilidade, a culpa é do treinador. Mas falou que também faltou jogar mais, falou que o adversário foi melhor. Então, essas coisas ele disse aí, mas dentro da nota do que a Mancha Verde aí está falando. Não quero dizer que a Mancha Verde representa a maioria dos torcedores palmeirenses. É uma organizada que nós sabemos que já teve desafeto com a Leila, lá desde a época que a Leila patrocinava o Carnaval, depois passou a não patrocinar mais, e aí a coisa degringolou nessa relação. E vocês vão ver aí uma resposta dura da Leila, né, em relação a isso daí, porque ela foi perguntada hoje, numa homenagem que estava tendo, aliás, até para o Gustavo Gomes, né, uma homenagem justa e merecida, ela foi questionada sobre essa situação da torcida ter pressionado, e eu quero que vocês vejam o que ela disse aí, e depois eu vou trazer o outro trechinho quando o Abel fala sobre o jogo, tá bom? De sábado contra o Flamengo. Vamos ouvir primeiro a Leila. Olha, eu já falei diversas vezes para a imprensa que eu não administro o Palmeiras segundo a opinião de uma parte da torcida do Palmeiras. Com relação a essa manifestação, para falar a verdade, eu não vejo nenhuma manifestação, eu não tomo conhecimento de absolutamente nada que torcida organizada fala a meu respeito e a respeito da minha gestão, que para mim não tem a mínima importância. Eu administro o Palmeiras segundo o que eu acho melhor para o clube, ouvindo os nossos profissionais, vivenciando dia a dia o trabalho incansável de todos nós. É isso é nisso que eu me pauto nas minhas decisões. Eu sei que o torcedor, não essas pessoas, né? A torcida, a grande maioria dos torcedores do Palmeiras, claro que ficam chateados quando a gente não obtém o êxito, claro, e nós também, que somos profissionais, que estamos no dia a dia, é claro que eu entendo a preocupação do torcedor, eu também fico preocupada, mas eu sou uma presidente que eu ajo com a razão, eu sou a presidente do clube. Se eu for ficar me desesperando por causa de um resultado que não é um resultado definitivo, eu continuo trabalhando, faço as cobranças necessárias dentro da academia de futebol e com toda a sinceridade do mundo. As críticas que eu acho que não são construtivas, mas eu deleto, mas completamente. Eu não administro o Palmeiras, eu já falei isso 500 vezes. Eu não administro o Palmeiras segundo opinião de uma parte da torcida. Aliás, porque o torcedor, ele é sentimental, ele é passional, e eu não posso ser, Então, o nosso trabalho continua, e eu não vi essa parte da torcida, quando nós fomos campeões paulista, eu não vi uma manifestação dando parabéns ao nosso trabalho, eu não vi. Engraçado que só aparecem em momentos difíceis, e são nos momentos difíceis que nós, torcedores do bem, temos que estar mais unidos. Então, nós vimos a Leila aí, de certa forma, né, dando aquela indireta na torcida organizada por conta da nota. Ela disse que não tomou conhecimento, que não toma conhecimento, mas ao mesmo tempo deu aquela batida e lembrou do Paulista. Mas lá na nota, se ela tivesse visto, ela não tinha nem falado do Paulista, né? Porque a nota cobra justamente isso, né? Que chega nas outras competições, mas traz só um Paulista para agradar, e ela acaba dando essa elevada do Paulista, que um certo dia foi chamado de Paulistinha. Então, gente, a gente vai somando as situações, e aí eu vou trazer a situação do Abel antes de trazer a próxima resposta da Leila,
que ela fala sobre a classificação ou não da Libertadores, dizendo que é até inconcebível. Mas olha o que o Abel falou em relação ao jogo, para a gente lembrar o que foi falado na nota lá. Ó. Vamos lá. Sobre o jogo. Eu entendo. É um jogo contra duas grandes equipas, com grandes jogadores, que têm tido nos últimos anos uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero acima de tudo que seja um bom jogo e que o árbitro que possa ser escolhido, que seja escolhido com a maior característica, que é coragem. Que seja um árbitro, se calhar eu já estou a adivinhar o árbitro que vai ser. Porque quase sempre os mesmos que repitam estes jogos, mas que o árbitro tenha essa capacidade de ter coragem, que é preciso coragem para apitar um jogo destes, e que seja um grande jogo e que o Palmeiras possa vencer. É isso que nós vamos procurar fazer, como sempre fazemos em todos os jogos, como queríamos ter feito hoje. Então nós vimos já o Abel falando do próximo jogo, da incapacidade de fazer gol, mas já plantando aquela sementinha sobre a arbitragem, que é o que diz a nota também da Mancha Verde. E aí a gente vai para outra resposta da Leila, quando perguntada, né, em relação à questão da Libertadores. Vamos dar uma olhada aí. Não, eu não estou dizendo, eu estou muito feliz, aliás, eu tenho um profundo orgulho de ser presidente do Palmeiras, mas é óbvio que determinadas coisas me incomodam, como o resultado do jogo de ontem, é claro que me incomodou, é claro que eu fiquei chateada, é claro que eu fico preocupada, porque pelo trabalho que nós desenvolvemos diariamente, pelo investimento que a presidente faz na aquisição de atletas, em toda aquela estrutura que nós temos, em tudo que nós oferecemos para os nossos atletas. Eu acho assim, inconcebível, vou te falar com toda sinceridade, nós não passarmos para uma próxima fase da Libertadores. Pode acontecer? Claro que pode, porque no futebol é um jogo, tudo pode acontecer. Fico chateada? Claro que eu fico, mas é óbvio que as cobranças eu faço internamente, isso que vocês têm que colocar na cabeça. É que como a presidente do Palmeiras é uma mulher educada, eu não fico dando ataques histéricos, isso é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. Vocês acham que o torcedor também acha que eu não faço cobrança interna? É claro que eu faço, gente. Eu faço as cobranças onde tem que ser feitas. Não na imprensa, em público, para mostrar para o torcedor que eu sou forte, olha como eu cobro. Sabe, eu cobro de uma forma profissional, porque dentro do Palmeiras nós temos profissionais extremamente capacitados, extremamente comprometidos, que quem não é comprometido no Palmeiras, vocês não tenham dúvida nenhuma, não está no Palmeiras. O grande problema de qualquer instituição, não só no futebol, corporativas, instituições, empresas, me fugiu a palavra, corporativismo. E no Palmeiras não existe corporativismo. Quem não trabalha bem, não trabalha comigo. Isso é simples. No Palmeiras não existe politicagem. No Palmeiras os profissionais não são indicados por cargos políticos, não. Quem indica os profissionais sou eu, porque são profissionais competentes. Se não são competentes, não trabalham comigo. Isso é claro. Eu sempre disse, o futebol não vai fazer com que eu perca a minha credibilidade, tá? Então, é assim que eu trabalho, mas é um jogo, eu sei que eu vou ganhar e eu vou perder. Eu estou preparada para os dois resultados, tá? Mas me incomoda quando as coisas não acontecem da forma que deveriam acontecer. Quando eu não vejo a entrega que deveria ter sido feita. E aí nós vimos a Leila brava, né, de certa forma, dizendo que é inconcebível, né, perder a vaga na Libertadores, mas que é possível, por conta de ser um jogo. Então, dessa forma, muito consciente. Uma fala dela que me incomodou um pouco ali, que se é um homem que fala, aquela fala, né, que ela falou que ataque de histerismo é coisa de homem, né? Então também não curti, não. Mas assim, se é o contrário que acontece, aí era uma chuva, né? E eu falo aqui mesmo, tá? Eu não sou nem para um lado nem para o outro. Eu acho que esse tipo de frase tem que ser evitada dos dois lados, certo? E aí foi questionado a ela também se o Abel fica, não fica, o que ela acha
Vamos ver o que ela disse. O Abel está muito feliz, ele tem todas as condições de trabalho, ele é um excelente treinador, isso já demonstrou em toda a trajetória dele. Aliás, uma próxima homenagem que faremos aqui na nossa sala de troféus é uma homenagem para o nosso treinador, que também é o maior vencedor da história do Palmeiras. Então, eu não tenho receio, eu não tenho medo de absolutamente nada. O que acontecer, eu vou encarar, eu vou trabalhar e vou fazer o meu melhor. Então, esse receio não é do Abel ficar ou sair. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Porque todo mundo vai passar, eu vou passar, o Abel, os nossos atletas, mas o Palmeiras vai continuar. Então, o que vai segurar esse trabalho que nós temos desenvolvido durante todo esse tempo são os processos sólidos que nós temos dentro do clube. E aí nós vimos, né? Ela quer que o Abel continue e disse até que ele será o próximo homenageado. Mas e aí? E você? O que acha? Tem crise no Palmeiras? Não tem? O Abel vai seguir até o final do contrato aí com a gestão da Leila? Ela disse que se não for competente, não trabalha. Ele já mostrou que é competente. Ela já demonstrou que jamais pretende desligá-lo. Mas o contrato permite a saída dele. O que você acha? Você acha que o Abel deve seguir ou o Abel deve sair do Palmeiras? Você acha que a Mancha Verde tem razão no que disse ou não? Eu aproveito, peço para você, se gostou, deixar aquele like maroto, como diz minha opinião, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Valeu, até mais!